Agora, essa pauta sempre dá o que falar, né? Que a gente já falou de calorias, a gente já falou de nutrientes, aliás, a gente gosta de passar as informações calóricas sempre das nossas receitas, mas até que ponto as calorias são importantes quando a gente está no envolvimento de uma dieta para perder peso? Será que contar caloria emagrece? Quem vai contar tudo hoje é a querida Pamela Miguel, bem-vinda! Bem, obrigada. Boa tarde, prazer imenso tê-la aqui. E, na verdade, fui eu que pedi para ela vir falar desse assunto aqui no programa, e foi um assunto que a gente participou de um evento, quem acompanha lá pelo Insta viu, que você falou sobre isso lá. Isso. E é uma coisa que chama muita atenção, Pamela, e até você me corrija se eu estiver errada, mas quando as pessoas precisam entrar numa dieta, que ali é passado do profissional para o paciente, olha, você tem que emagrecer tanto, tem uma ansiedade tão grande envolvida, que a pessoa pega um caderninho, uma calculadora e vai contando as calorias. A primeira coisa que ela pensa é caloria, né? É caloria. É a primeira coisa que vem na cabeça. E isso tá errado? Tá errado. Na verdade, assim, o mais lógico é pensar em caloria. Tá. Mas qual que é o problema? A caloria é vista com maus olhos, né? Todo mundo quando pensa em caloria, pensa, tem caloria, eu vou engordar, caloria engorda, caloria... Nem toda caloria engorda, porque a gente precisa de caloria. Certo. Então, o que é a caloria? É a quantidade de energia que é liberada depois da digestão de alimentos. Então, o alimento é digerido e libera a energia que é a caloria para o organismo. Certo. Para que a gente faça as nossas funções. Ande, o coração bata, respire. Então, é necessário. Tá. Eu vi que vocês falaram já sobre gasto energético basal aqui. Todo mundo tem um gasto de caloria diário. Tá. E aí depende que o corpo precisa para os órgãos funcionarem. E aí as atividades do dia você acrescenta mais um valor. Então, seu gasto energético diário tem o seu gasto basal e tem o seu gasto além, se você faz atividade, se você é sedentário ou não. Perfeito. Então, você precisa de caloria para sobreviver. Nosso corpo precisa. O que acontece? O que é ruim? Quando você come muita caloria, além do que o seu corpo precisa, porque ele vai estocar, e quando você come muito pouca caloria também. Então, o excesso e a falta são ruins. Entendi. Então, a gente até pode ter uma noção dessa caloria, mas ela não é tudo numa dieta. Não é tudo É o primeiro numa dieta. ponto. Por quê? Porque a caloria você vai ter através dos macronutrientes, que a gente chama carboidrato, proteína e gordura. Então, carboidrato e proteína fornecem 4 calorias por grama. Então, 1 grama de carboidrato ou 1 grama de proteína fornecem 4 calorias. Tá. Porém, o carboidrato ele é digerido de forma mais rápida, gera mais pico de açúcar, de glicose no sangue e estimula a insulina, que quando está circulando, gera um acúmulo de gordura no organismo. Quando tem muita insulina circulando, ele acaba pegando o excesso de carboidrato e depositando como gordura. Certo. Isso é um carboidrato refinado, uma farinha branca. Aqui a gente tem um exemplo, vai. Farinha branca ali, por exemplo, um arroz tá aqui, branco. Arroz branco. E eu acho que a gente integral. tem umas imagens também. Eu vou pedir pra gente colocar a primeira imagem, que daí a gente vai seguindo com umas imagens interessantes que a Pamela preparou. Isso quando a gente está falando dos brancos. Dos carboidratos. O carboidrato integral, ele tem a fibra, então aqui é a caloria isso que você está explicando. Tá? O carboidrato integral tem a fibra, não dá esse pico de glicose nem de insulina. A proteína, ela também tem 4 calorias. Certo, a gente está vendo aqui. Mas ela é digerida mais rápido, mais lentamente. Dá mais saciedade. E a função da proteína é reparação muscular, construção muscular. Então, a tendência da proteína ser acumulada como gordura é menor. É bem menor. Porém, isso não significa que uma dieta tem que ser só de proteína. Porque se você come só proteína, o cérebro só funciona com glicose. Você precisa da glicose que vem no carboidrato. Sim. Força o seu corpo a utilizar a proteína como fonte de energia também. E aí dá uma reviravolta. Então, seu corpo tem que produzir glicose através da proteína, gera corpos cetônicos, que em grande quantidade é tóxico para o organismo. E também você perde massa muscular com o tempo. Porque você vai utilizando a proteína que você tem. Entendi. E é uma dieta que você emagrece 5 quilos em uma semana, mas você perdeu massa. Então, emagrecer, contando caloria também, como você quer emagrecer? Você quer perder gordura, você quer perder medida ou você só quer ver na balança? Porque pode ser água, pode ser proteína. Entendi. Então, dietas de contagem de caloria fazem emagrecer. Você emagrece, porque é matemático. Se você gasta 2.000 e come 1.500, você vai perder. Se você gasta 2.000 e come 2.500, você vai armazenar. Perfeito. Só que quando você gasta 2.000, estou comendo 1.000.
por muito tempo, essas dietas restritas por muito tempo, o corpo entende que está no estado de privação. E aí ele baixa esse gasto energético basal. Então, seu metabolismo fica mais lento. Porque cada vez você queima menos gordura. Porque o corpo entende que ele não tem energia nem para as funções básicas. Entendi, nem para o coração guarda bater. aquilo um pouquinho. Aí ele baixa o gasto energético basal, aí você continua na dieta, chega, entrei num platô, não emagreço mais, que é o que eu mais recebo no consultório. Que emagrecer de início é fácil. Aí depois entra no platô e não consegue emagrecer. Mas eu conto caloria, eu não como, eu como tudo diet, eu como tudo light, eu como tudo zero. Vamos colocar essa parte do diet light zero, porque essa parte também dá um bafafá. Quem então usa tudo light, diet zero, tá errado? Tá errado. Por quê? Quando o alimento não tem caloria, tem baixa caloria, ele tem pouco nutriente, né? Ele tem pouco macro e pouco micro. Nutriente, ele provém do alimento e ele pode ser tanto para fornecer energia, como carboidrato, gordura e proteína, ou ele vai contribuir para o seu metabolismo funcionar, para você ter crescimento de músculo, para você ter saúde. O nutriente funciona assim. Eu acho que tem uma imagem que tem os nutrientes, né? Macro, micro, eu acho que é essa. Tá, ótimo, a gente coloca. Pra gente colocar. Ou vamos na sequência, diretor, vamos na sua sequência que a gente vai seguindo. A gente consegue... Só que, na verdade, o meu ponto é o seguinte, Pamela, eu entendi isso. Porém, aqui, ó, as calorias cheias e as calorias vazias, que é aquilo que você tá falando. Então, assim, tem muita gente que fala, mas você é magra e quer emagrecer mais 2 quilinhos. A pessoa, se ela estiver nutrida, não tem problema ela emagrecer. Ou uma pessoa que é obesa e não tem nenhum nutriente. Então, isso que a gente chama caloria vazia. Você come a caloria, por exemplo, aqui, uma bala, um doce. Aqui um docinho, aqui a balinha. Super gostoso. Só tem açúcar, vai dar pico de glicose, pico de insulina, acumula gordura. E o que ela tem de nutriente? Nada. Os produtos Diet Light Zero, eles têm muito aditivo químico. Porque ele precisa ter sabor, mas ele não pode ter caloria. Então ele não pode ter alimento. E o que realça o sabor? Porque alimento tem caloria? Ele é adoçante, aromatizante, corante, isso que vai dar o sabor pro alimento. Então, ele tem 20 calorias. Mas se você vai olhar a composição, quanto mais ingredientes tem no produto, mais desconfiado fica. Dá uma olhada nisso aqui. Não vamos falar qual é, vou até tampar aqui. Começa aqui, ó, 0 caloria, começa aqui. Um chamado, né, atrativo. Aí vamos descendo. Isso aqui tudo, ó, são os ingredientes, isso aqui tudo, ó. Aí se a gente for ler um por um, não tem nenhum alimento, não tem nenhum nome que a gente conheça. Quando você não conhece, quando você não conhece, ele é feito na indústria. E o nosso corpo, ele é formado por nutrientes. As células precisam de nutrientes para funcionar. A gente não é formado por aditivo químico, nem por calorias. E a gente é formado por nutriente. A célula precisa de nutriente. Eu entendi. Então, o que a gente precisa? Fazer com que o nosso metabolismo acelere através de nutrientes. Então, tem nutrientes magnésio, cálcio, zinco, são nutrientes que fazem o metabolismo funcionar. Se você não tem zinco, os hormônios da tireoide não funcionam certo. Onde tem zinco aqui? A gente tem zinco em castanha, aqui a gente pode ver, tem na couve, tem folhas verdes escuras, tem zinco na carne. E não quer dizer que um alimento que tenha zinco tenha muita caloria ou pouca caloria, depende da quantidade que a gente põe no prato. Não da quantidade, por exemplo, salada. Salada tem muito nutriente e tem pouca caloria. Então, não quer dizer que também o alimento que tem muito nutriente tem que ter muita caloria. Entendeu? Porque a caloria vem dos macros, carboidrato, proteína e gordura. Os micronutrientes, que são essenciais para o metabolismo funcionar, para as células funcionarem, vêm de fruta, legume e verdura. Que são alimentos que, se você inclui na dieta, você reduz uma caloria de forma natural. Se você come mais fruta, substitui bolachinha, petisquinho por fruta, à tarde, por legume, por verdura, você diminui caloria naturalmente. Entendi. E inclui nutriente. Agora, tem aquele lance também que muita gente escreve pra gente, muita gente me pergunta até em rede social, mas você não fica com fome de comer a salada, o frango grelhado, tá aqui um belo frango grelhado que eu adoro, né, grelhado, desfiado, acho desfiado uma delícia. E aí me pergunta, mas você não come o arroz, feijão? Como é que é essa história do arroz, feijão todo dia? O arroz, feijão no almoço e no jantar? Porque eu acho muitas vezes que as pessoas não têm
até ideias para variar esse conceito do prato do arroz e feijão. Arroz e feijão é legal. Ótimo. Mas todo dia arroz e feijão é legal? Então, eu não tiro arroz e feijão do meu paciente de manhã, no almoço. No almoço, tá sempre arroz e feijão. Porque às vezes o paciente não come arroz e feijão no almoço e realmente ele chega com essa ansiedade e ele belisca a tarde inteira. Então isso é uma dica. Isso é uma dica. Então, por exemplo, eu não vou comer salada e grelhado. Aí à tarde pega uma castanha, aí à tarde pega um biscoitinho. Entendi. Porque ele tá com fome. Então ele tem que se saciar. É melhor ele comer o arroz integral e o feijão do que beliscar a tarde inteira. Entendi. Entendeu? Então, a dupla, o arroz, feijão, o arroz integral. Arroz integral. E o feijão? Sempre o integral. Tá. Por que o integral? A gente pega um pão branco, light. Tá. 20 calorias, 30 calorias. Não, mas ele tem 30 calorias. Mas ele é branco. Vai digerir, vai ser só glicose. Tem nada. Vai dar pico de insulina e você acumula como gordura. Tem grande chance. O integral, às vezes, tem 70, 80, 100 calorias numa fatia. Ele tem muita fibra. Ele deixa você mais saciado. A fibra não dá pico de glicose. E não acumula. E não acumula como gordura. E você tem saciedade. Você come o pão branco, você vai querer comer alguma coisa daqui 1 hora no máximo. Agora, Pamela, te faço outra pergunta. Você comentou do arroz e feijão, que é uma dica. Agora, se ao invés do arroz e feijão, esse paciente colocasse muita abobrinha, muita cenoura, muita beterraba também no prato, fazendo o papel desse carboidrato e a própria casca de fibras, também é legal também? Ele continua, ele consegue segurar essa ansiedade para a próxima refeição? Consegue. Depende muito de cada um. Então, isso é legal, que é a individualidade bioquímica, que a gente chama. Cada pessoa é uma pessoa. Então, tem pessoas que conseguem comer bem pouquinho de manhã, tem muita fome à noite. Ou bem pouquinho de noite, tem fome de manhã. E é nisso que a gente trabalha. No consultório, a gente faz um rastreamento metabólico. Através de sinais e sintomas que a gente já pode ver deficiência de nutrientes. Olha que legal. Então, a gente já consegue ter essa ideia se o paciente está deficiente de algum nutriente. Isso é dosando o sangue ou com perguntinhas mesmo? Ou pergunta. Pergunta, às vezes, até melhor do que a dosagem. A dosagem pode mascarar um pouco. Então, a gente compara uma a outra. Então, quando o paciente chega sem exame para mim, eu vou nesse questionário. Então, isso é bacana porque a pessoa que é muito ansiosa, que come muito, que tem uma ansiedade belisca, se você der chá verde para ela, pega a dieta, tudo zero e chá verde acelera. E ela vai ficar mais acelerada. Ela vai ficar mais acelerada. Então, uma dieta com magnésio, por exemplo, que é folha verde, é castanha, que todo mundo morre de medo de comer castanha. Porque fala que engorda. Engorda. Castanha é tudo de bom. A pessoa come castanha, come folha verde, tem magnésio na dieta, ela produz mais hormônio do bem-estar, serotonina. Que o magnésio é muito importante para transformar o triptofano em serotonina. Que é o hormônio do bem-estar. Entendi. Então, você consegue acalmar, tirar essa ansiedade, às vezes tirar até a compulsão, né? Que geralmente é alimento que é todo Por zero, isso, esse horário no meio da tarde é um horário legal para você não avançar no jantar. Exatamente. Entendi. Vou colocar a dúvida do pessoal? Ao vivo, hein? Ai, ela é linda, ela me escreve cada recado carinhoso, é muito fofa. Clélia, beijão pra você. Como controlar uma dieta para não perder massa magra, já que a gordura está localizada somente na região abdominal e culote? Boa pergunta, Clélia. Uma grande dúvida. Isso é um negócio tão complicado, porque assim, se existisse uma fórmula para perder a gordura só em culote, abdômen, braço, muitas vezes, tal, todo mundo faria. Mas qual é o segredo? Porque algumas pessoas conseguem e outras não conseguem, fazendo toda a dieta certinho. Primeira coisa, não pode comer só proteína, tá? Porque você viu que vai perder massa muscular se você não tiver carboidrato. Então, quem quer perder gordura tem que ter carboidrato sim, integral e na medida certa. Perfeito. Nesse caso, você tem que ter um aporte de proteína legal, você tem que ter proteína em todas as suas refeições, desde que você acorda até a hora que você vai dormir, tem que ter proteína. Tem que ter um bom pré-treino com proteína no pré-treino também. Tem que ter exercício, no pós-treino, tem que ter exercício, né? Porque gordura você perde de forma total, mas você tem que trabalhar a musculatura. E tem que ter um controle hormonal muito bom, porque cortisol é o principal hormônio que deposita gordura na região do abdômen. Então os hormônios também estão ligados. Por isso que tem que ter gordura na dieta, gordura boa, porque se você não tem gordura boa, você não tem uma produção hormonal adequada. O abacate é ótimo para controlar cortisol. E todo mundo, em que dieta tem abacate? Abacate é calórico. Claro, se você bater abacate com açúcar todo dia, você vai acrescentar caloria, mas uma fatia de abacate com uma fibra, né? Fruta, as pessoas têm medo de comer fruta, né? Vamos comer a que tem menos carboidrato. Fruta eu libero todas, desde que você coloque fibra. Entendi, você joga um pouquinho. Para quebrar o índice glicêmico.
para não ter pico de glicose. Ou de repente pode ser assim, eu quero comer manga, quero muito. Aí come meia manga, ainda come uma manga inteira também. Não, tem a quantidade, tem que ter a quantidade certinha, a porção certinha. Então meia manga, legal. Aí em seguida come uma castanha. Já ajuda a diminuir esse pico? Manga com castanha, porque aqui você não vai ter só o carboidrato para digerir, você vai ter a gordura também. Então não vai ter picos de glicose no organismo. Pode ser um lanchinho. Isso, quando você vai treinar, antes que você precisa de muita energia, aí você come só a fruta. E por isso que você separou qualidade de vida começa no intestino, que é o que a gente vai falar agora, porque tudo tem que ter fibra. O que trava o intestino? Adoçante, corante, aromatizante, tudo isso trava. Porque é industrial, o nosso corpo não está preparado. Entendi. Né? Falta de fibra, falta de água, falta de exercício. Às vezes a pessoa tem falta de estímulo, não tem o estímulo do peristaltismo, que é falta de magnésio. Para poder fazer os movimentos, para conseguir ir ao toalete. Então, assim, tem que ter fibra na dieta. De onde vem fibra? Fruta, legume, verdura, cereal integral. O pão branco, 0 calorias, não vai ter fibra. Então não vai priorizar. E quando o intestino não funciona, você não absorve nada disso que a gente está falando. E se você não absorve, você não aproveita. Você não tem nutrientes e aí cai na bola de neve que você falou. Quem não tem nutrientes não consegue manter o metabolismo legal, queima a gordura quando não está malhando. Exatamente. E nem tem força para fazer as atividades do dia. Não tem energia, não tem força e assim, não excreta o que está em excesso. Porque a gente tem substâncias que a gente tem que excretar. O detox acontece todos os dias. É uma função natural do organismo. E se o seu intestino não está funcionando, você não excreta aquilo que está ruim. E você fica acumulando. O que prejudica então essa detoxificação é normal, é isso aqui. É isso aqui. A gente chama de xenobiótico. Industrializados. Então é voltar a comer comida da vovó, aquela coisa de comer comida mesmo. Tudo que é feito industrial, né? Então, tem suco de pozinho que é 0 calorias, o suco de fruta tem 80 calorias. Vou comer de pozinho você está comendo só aditivo químico. Entendi. Seu intestino para, você não tem nutriente e você emagrece por um curto período de tempo. Mas também não perde gordura, perde outras coisas. Perde outras coisas, pode até perder gordura no começo se você tem um excesso, mas você não mantém esse peso. Entendi. E aí o seu peso nunca chega. Aqui que a gente está falando, ó. O que faz bactéria boa crescer no intestino? Fruta, legume, verdura, fibra, cereal integral, a biomassa, que é ótimo. E o que faz bactéria ruim crescer no intestino? Corante, adoçante, farinha branca, açúcar, gordura. Já olha isso, conservantes. Então ele, além, sabe que não é bom, legal. Aí agora você está dizendo que ainda ele piora as bactérias ruins. Ele se alimenta disso, as bactérias se alimentam disso. O intestino não funciona e não emagrece. Emagrece por um tempo, depois quem vai emagrecer se o intestino não funciona? Agora, para concluir esse assunto, você separou uma régua. Isso. Que é, eu acho, a nossa última imagem, que a régua está aqui na mesa. Exatamente. É uma régua que foi descoberta por alguém. Foi um pesquisador, ele não é nutricionista, chama Jonathan Taylor, e ele escreveu o livro O Mito das Calorias. Que é esta régua aqui que nós colocamos aqui na mesa para ficar bem grande. Onde ele coloca assim, que você não tem que contar caloria, tem que contar nutriente. Então, vai dos alimentos mais saudáveis aos menos saudáveis. Perfeito. Então, mais saudáveis. Vamos lá. Vegetais com menos carboidrato, que ele coloca as folhas verdes, pepino, brócolis, os vegetais verdes, geralmente. Muito isso, muito. Segundo, carboidrato integral. Sempre carboidrato integral. Farinha, fruta, biomassa, arroz integral, gergelim, que é rico em cálcio, importante para o emagrecimento. Proteína magra. Então tem que ter proteína. Peixe, frango. Eu não gosto de peixe, estou enjoada de frango. Vamos comer uma carne vermelha magra. Porém, qual que você acha que você recomenda? Filé mignon é bom, patinho é bom. Pode consumir se está enjoada do peixe e do frango. Gorduras boas. Tem que ter gordura boa na dieta. Frutas. Depois ele coloca os legumes. E por último, os menos saudáveis, laticínios, leite, iogurte, queijo, produz substância inflamatória. Margarina, usem manteiga, não usem margarina. E eu ia te falar, por que você trouxe um bacon? O bacon apareceu aqui outro dia na dieta paleo. Então, bacon é uma gordura não saudável. Então, a dieta paleo é uma dieta que restringe nutrientes. Eu não sou a favor de nenhuma dieta que restringe macronutrientes. Olha como é legal a gente conversar com um monte de gente, porque a dieta paleo bombou e agora eu tô dando oportunidade para você, Pâmela, que tem outra escola, enfim, eu acredito em outra coisa, dizer. Então, você não acredita na dieta paleo. Eu acho que a pessoa, para ela ter uma dieta saudável, ela tem que ter alimentos que ela possa manter para a vida. A pessoa não vai manter a vida inteira sem comer proteína, sem comer carboidrato, sem comer algum tipo de gordura. Ela tem que ter uma dieta que ela possa ter vida social, né? Porque ela possa sair, que ela possa comer, que ela possa ter um dia que ela vai sair um pouquinho da dieta, que ela não seja refém. Então, eu acho que comer um pouquinho de cada coisa, isso é importante. É isso que é qualidade de vida, é nutriente e é saúde.
né? É emagrecer com saúde. Você disse tudo. Eu vou passar o contato. Quem quiser falar com a Pamela Miguel, gente, ela é uma graça. Manda muito bem, super nutricionista. Eu adoro ouvir todas as opiniões. A gente tá aqui pra isso, pra ouvir todo mundo. Eu não tenho a minha opinião. E se eu tiver, eu não vou dizer aqui. Sim. Eu respeito o trabalho de todo mundo e todo mundo tem que conhecer tudo. Não é? Telefone 3258-6063, 3258-6063. Tem o site doutorafernandagranja, tudo junto.com. Um beijo pra Fê. E o seu Insta, pode dizer? @Pamela Miguel Nutricionista. @Pamela Miguel Nutricionista, tudo junto. Muito obrigada mais uma vez. Você é uma querida, adoro o seu trabalho. E eu gosto, e eu acho muito legal que profissional sério acredita naquilo que está falando e dá o argumento. Por quê? Na dieta paleo, a pessoa defende a dieta paleo, você defende essa dieta. E é assim. E aí, o que eu acho que é o mais legal de tudo? Que nós temos livre escolha. Exatamente. Vamos procurar o profissional que vai nos atender naquilo que a gente acredita. Exatamente. Não é verdade? E vamos ser felizes que hoje é sexta-feira. Isso mesmo. Beijo pra vocês, siga com mulheres. Regiane tá por aí. Eu volto segunda. Ótimo final de semana. Divirta-se. Beijo e aproveita a sexta-feira, hein, gente? Beijão pra vocês.